Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Salvina Freitas e eu estou aqui mais uma vez trazendo mais um conteúdo e mais uma disciplina para trabalhar com vocês. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Geografia e eu trouxe para vocês um assunto muito bom, um assunto muito oportuno para o nosso dia a dia, né? Que é falar sobre o trânsito. O que é o trânsito? Vocês lembram? Vocês sabem me dizer? Vamos pensar. O que é o trânsito? Então, o trânsito está aí. Então, o trânsito é o movimento de pessoas e de carros nas ruas. Então, nós e os carros é que fazemos esse movimento, esse trânsito. Então vamos falar sobre ele, né? O trânsito, algo que é bem necessário do nosso dia a dia e algo que é bem perigoso também. Por isso que nós precisamos conhecer, precisamos respeitar as leis de trânsito, precisamos saber quais são as nossas obrigações, os nossos deveres dentro dele, né, do trânsito. E vamos lá. O que é o trânsito? É o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e de animais. Então vejam só, esse trânsito não necessariamente acontece nos centros, nas áreas movimentadas. Eles também acontecem na nossa rua, no nosso bairro, nas estradas sem asfalto. Então, onde houver movimento de pessoas, movimentos de carros ou de animais, como até foi dito aqui, então, está acontecendo o trânsito, tá bom? O trânsito é um espaço coletivo, ou seja, ele é um local onde as pessoas convivem, se comunicam constantemente, diariamente. Você precisa se utilizar desse movimento do trânsito. No trânsito, todos têm direitos e deveres. Vamos ver a origem do trânsito, como aconteceu no princípio, né? Como surgiu essa ideia, né, desse movimento de deslocar as pessoas de um lugar para outro. Em 1868, surge na Inglaterra um dispositivo para controle de tráfego com luzes coloridas, para ser visto à noite, que funcionava a gás. Então, lá no princípio, lá no início, então, montaram algo para que favorecesse essa circulação de carros nas ruas. No passado, o mecanismo era formado por duas hastes que eram movimentadas por policiais. Vocês já viram nos estacionamentos, na chegada dos estacionamentos, uma haste de ferro que levanta e baixa quando o carro vai passar? Aquilo ali também é o trânsito, aquilo ali é um movimento que se fez necessário, a partir daí, ampliar mais esse movimento nas ruas. Quando na horizontal, elas indicam que o veículo parassem. Em 45 graus, eles deveriam seguir. Então, isso são direcionamentos, né? Para que o deslocamento acontecesse. Você entende como funciona o trânsito? Para entender melhor, é importante prestar atenção às dicas. Então, existem dicas de como você se comportar no trânsito que são vital, você tem que obedecer, porque isso implica em viver bem, em poder ir e vir nesse trânsito. Atravesse sempre na faixa de pedestres ou nas passarelas. Olhe para os lados quando for atravessar e espere os veículos pararem. Então a gente precisa ter muita atenção ao atravessar a estrada, né? Se não tiver a faixa de segurança e você precisar atravessar naquele percurso, então você vai ter que olhar bem para um lado, olhar para o outro, ser paciente, não atravessar correndo, porque você pode cair e o veículo pode, né, lhe alcançar, lhe atropelar. Então a gente tem que seguir à risca esses cuidados.
Qual é o elemento mais importante no trânsito? É o conhecimento. Porque se eu conheço as leis de trânsito, se eu respeito essas leis e se eu sigo, né, a ordem direitinho, a regulamentação que é feita, então eu vou me dar bem. As pessoas que estão transitando comigo nesse trânsito também vai se dar bem. Então é importante o conhecimento. O primeiro elemento da direção defensiva é o conhecimento. Aqui nós nos referimos ao conhecimento técnico, ou seja, ao domínio de diferentes questões que podem interferir na condução de um veículo. Então, você está bem no trânsito não é só você pegar e sair por aí dirigindo de qualquer jeito ou então atravessando, né, sem ter as responsabilidades. Então, é importante que pedestres e motoristas tenham um comportamento correto no trânsito para não produzir vítimas, né? Então, para ter uma vida legal com o conhecimento, como a gente disse antes, e aplicando esse conhecimento. Qual a importância do trânsito? O CTB, que é o Código de Trânsito, ele acrescenta que o trânsito é a soma de diversos tipos de solos das cidades. Isso passa pelo deslocamento diário para o trabalho, a escola, a universidade ou ainda para momentos de lazer e cuidado com a saúde. O que estamos falando aí? É que o deslocamento é necessário. Então, nós precisamos fazer esse movimento no trânsito. Quando a gente se desloca para ir para a escola, para ir para o trabalho, né, para ir à feira, para ir à praia. Então, a todo momento, a gente precisa se deslocar no trânsito. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e seguir as responsabilidades. Quem é responsável pelo trânsito? A Secretaria Nacional de Trânsito tem o objetivo principal de fiscalizar e fazer cumprir a legislação no trânsito. Então, o que é isso? Então, não só os motoristas devem respeitar o trânsito, como os pedestres também. Então, existem leis, existem órgãos responsáveis pela fiscalização e existe o conhecimento que nós temos que ter, que é para poder colocar tudo isso em prática. Quais são as principais regras de trânsito? Cuide do seu automóvel. Sempre respeite a sinalização, não pare o veículo em fila dupla, não utilize o seu celular enquanto dirige, mantenha uma distância de demais veículos. E aí vamos parar e pensar, será que as pessoas estão se comportando no trânsito? Estão mesmo seguindo esses cuidados, né? O que é cuidar do automóvel? Não é só estar com o automóvel limpinho, é estar, né, com o motor em dia, com as peças tudo organizadas, né? Com o balanceamento feito, que é para não provocar acidentes. Respeitar a sinalização, esse respeitar não é só para os motoristas, é para os pedestres também. Então todos têm que estar atentos ao trânsito. O caso do celular, a gente sabe muito bem, né, que as pessoas hoje têm a vida dentro do celular, trabalham com o celular, né, estão o tempo todo ligados, mas cuidado, se estiverem no trânsito, não se desligue desse movimento, né, por conta do celular, tanto na direção como na mão também dos pedestres. Vai atravessar a estrada atendendo ao celular, vem um carro, você não percebe, então olha aí o prejuízo. Então, muito cuidado. E manter a distância, vocês já sabem que isso também é bem necessário. Tanto os motoristas quanto os pedestres devem observar essa distância entre um e outro. Posso continuar? Pode. E agora nós vamos ver como é formado o trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é composto pelos órgãos normativos e consultivos, ou seja, aquele que faz as leis, né, a normatização, e aqueles que consultam, fiscalizam, acompanham, observam, orientam. Então, são esses órgãos. O CONTRAN, que se chama Conselho Nacional de Trânsito, o CETRAN, que são conselhos estaduais do trânsito,
o CONTRADIF, que é o Conselho do Trânsito do Distrito Federal, pelos órgãos executivos do trânsito, o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e o DETRAN. Então vejam, esses órgãos, eles têm escala federal, estadual e municipal, até chegar, né, nas pessoas. Então, o DETRAN, ele é o órgão encarregado de fazer essa manutenção do trânsito, fiscalizar, multar, organizar, orientar, formar os condutores, né? Também fazer campanhas de educação no trânsito. Então, o DETRAN, ele se encarrega de fazer tudo isso. O DETRAN, esta é uma sigla de departamento estadual. Como eu disse a vocês, existe o federal, que a gente mostrou aí, o estadual, o municipal, então cada um na sua escala. O DETRAN é um órgão público, executivo do DENATRAN, e a sua função principal é na administração e na fiscalização do trânsito. Então, como eu disse já antes a vocês, eles orientam, eles formam, eles regulam, para que tudo saia, né, na medida certa. Inclusive, o DETRAN hoje, ele faz um projeto de educação para o trânsito nas escolas, investindo nas crianças para que os condutores de amanhã sejam condutores conscientes. Então, é um trabalho muito importante. Aí nós temos uma foto do DETRAN, né? Esse é de São Paulo, mas a gente tem também o da gente em Pernambuco. Quem organiza o trânsito? Os guardas de trânsito organizam e orientam o trânsito nas cidades e a polícia rodoviária cuida das estradas e rodovias. Então vejam, um exemplo na nossa cidade, Abreu Lima, nós temos guarda de trânsito. O que é que eles fazem? Eles ficam nas vias, né, nos lugares de mais trânsito, né, de mais movimento de pessoas, orientando as pessoas para passar. Então, eles param o carro, eles usam o apito, né, chamando a atenção dos condutores para que eles parem e as pessoas atravessam. E também nós temos um aliado que é o semáforo. O semáforo, ele é um sinal de trânsito que vai nos orientar quanto às cores. Vocês sabem quais são as cores do semáforo? Vamos pensar e daqui a pouco a gente conversa sobre ele. Quais são os principais sinais de trânsito? As sinalizações de trânsito mais comuns no Brasil são as placas. Então, existe placa de parada obrigatória à frente, limites de velocidade, dá preferência, lombadas, paradas, estacionamentos proibidos. Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas placas e alguns sinais de trânsito. Este é o semáforo que eu falei para vocês. As cores: vermelha indica que você deve parar, a cor amarela você vai prestar atenção e a cor verde você vai poder passar porque o movimento está, né, apaziguado, tranquilo e você pode passar. E essas cores, elas servem tanto para orientar os motoristas como orientar os pedestres, certo? Aqui nós temos alguns modelos de placas. Essas placas azuis, elas são utilizadas para mostrar serviços. Então, quando você vai em uma rodovia, você vai observar vários tipos de placas. Existem placas vermelhas que elas são usadas. As placas vermelhas, elas são usadas para a regulamentação no trânsito, certo? Então, são placas que vão indicar a velocidade que você pode utilizar naquele percurso, né? A quilometragem que você pode utilizar naquele espaço, certo? Temos também as placas amarelas. Esta
elas são de educação, de orientação, para que o motorista, ele, ao estar fazendo a sua viagem, eles possam saber identificar naquela rodovia, né, o que tem pela frente, se tem uma lombada, né, se tem um semáforo, se tem travessia de pedestres. Então, essas placas elas servem para a orientação e educação dos motoristas. Qual a importância da segurança no trânsito? Os pedestres e ciclistas são responsáveis por 26% de todas as mortes no trânsito. Então vejam, os ciclistas, os motociclistas, os pedestres, eles são muito afetados no trânsito. Então por isso a gente precisa conhecer, né, ter essa orientação e aplicar. Estudamos para ter o conhecimento e colocar em prática. Ser prudente no trânsito, né? Fazer tudo certinho para nem prejudicar a si próprio, nem prejudicar ao outro que está em movimento. Quais são os tipos de infração no trânsito? As infrações podem ter 4 tipos: médias, leves, graves e gravíssimas. Então essas infrações hoje elas são cobradas normalmente aos motoristas. Então existem as lombadas eletrônicas, né, que vai orientar o motorista, ele precisa obedecer aquela velocidade. Quando ele faz essa infração, ele é punido, não é? Ele tem que pagar multa, tem que desembolsar um dinheirinho para pagar a sua irresponsabilidade. Então é muito importante a gente conhecer Resumindo, o trânsito é a utilização nas vias por veículos, pessoas, animais, isolados ou grupos, né? Conduzidos ou não. Então nós vemos aí uma faixa de segurança, né? Que são faixas pintadas na estrada, indicando que ali você pode passar, mas temos que passar com responsabilidade, olhando para os lados, né? Alguns motoristas, eles param quando vê as pessoas se aproximarem, outros não. Então a gente precisa ter cuidado para saber em que momento a gente vai utilizar essa faixa de segurança. Aqui temos um exemplo de uma rodovia onde animais atravessam, né? Animais na pista é um perigo, né? Uma batida de um animal desse, que são de grande porte, em carros, gera, né, um estrago muito grande, né? Mortes. Então tem que ter cuidado. Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Esse caminhão aí, ele está mostrando que as nossas rodovias, eles recebem, né, um peso muito grande nesse tráfego. E esse desenho aí, essa foto, ela é muito comum aqui na nossa cidade, né? A nossa cidade, Abreu Lima, ela é cortada pela BR-101 e dentro da nossa cidade a gente vê esse movimento, né? Esse movimento de carros pesados. Então, muito cuidado quando for atravessar a estrada. Vamos ver aqui qual deve ser a conduta do cidadão no trânsito. Em relação ao trânsito, é dever de qualquer cidadão brasileiro transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito. Então, não só os motoristas, como os pedestres, observa direitinho, não é? Para não causar nenhuma infração no trânsito. E não gerar nenhum perigo, né, para o outro. Então a gente precisa ter também empatia no trânsito. Respeito e empatia estão acima, esses valores para a gente aplicar no nosso trânsito. Por outro lado, seus direitos, né, utilizar as vias de sinalização. Então todo mundo tem esse direito, né, de se movimentar, de transitar, mas fazer isso com responsabilidade. Vamos ao nosso desafio de hoje. A hora do desafio. Então, o nosso desafio é pesquisar na internet, revista ou jornais, algumas placas ou sinais de trânsito e seu significado. Depois, é só recortar e colar no caderno. Nós vimos aí
uma foto, né? Um movimento, olhem direitinho. De onde será esse trânsito? É daqui, da nossa cidade, de Abreu e Lima. Então, observem, não é um perigo você atravessar em meio a esses carros? Então, tome muito cuidado. Vamos observar, né? Meio confuso, muitos carros, cuidado dobrado. Outro espaço aí que também é da nossa cidade, mostrando ali uma sinalização, uma placa de indicação, né, mostrando o destino, para onde você vai, né? São placas muito comuns também nas rodovias, né? Dizendo quanto tempo falta para chegar em tal cidade, né? Você vai viajar para tal município, tal estado. Então, essas placas elas vão ao longo das rodovias mostrando a você quanto tempo, né, você já trafegou, quanto tempo ainda falta para chegar, quantos quilômetros, né, para chegar no determinado local. Aí uma placa, né, que essa placa ela indica que é proibido ultrapassar, né? Um carro não pode ultrapassar o outro, porque tem ali máquinas na pista trabalhando, tem que ter cuidado. E antes de... nós temos também algumas... Eu trouxe outras... Eu trouxe uma orientação para que vocês fiquem sabendo. Na regulamentação, né, do trânsito, existem várias placas de várias cores. Placas vermelhas, placas amarelas, né, placas verde, brancas, azuis, marrons, né, laranja. Então, cada uma ela tem um significado, uma regulamentação. Então, observem direitinho para que vocês, ao utilizar as rodovias, vocês sejam conhecedores dessas placas e tenham cuidado para o que vier pela frente. No mais, é isso aí. Falamos hoje sobre o trânsito, né, que é o movimento das pessoas na rua, que é um movimento necessário e que a gente precisa conhecer e utilizar com responsabilidade, ok?